O assunto desse vídeo é sobre a vitória do Grêmio. Uma vitória que alivia a pressão de Mano Menezes, do Grêmio, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Teve modificações dentro do jogo, uma estrutura diferente que o Mano Menezes montou. Eu vi alguns detalhes e eu quero te contar aqui. Então dá esse apoio para nós, dando like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo, nos ajudando a crescer cada vez mais aqui no YouTube e comenta também o que vocês viram. Porque é o seguinte, o Mano Menezes sofreu uma pressão, está sofrendo uma pressão muito grande por conta do trabalho, das próprias declarações dele quando veio para o Grêmio, que o time que está jogando, os jogadores que estão ali, ele não é dele, não foi ele que montou o grupo, não foi ele que montou o elenco, então ele tenta ajustar as peças para que as coisas aconteçam conforme ele pensa sobre futebol. E nós aqui, como conhecemos um pouco mais da estrutura, de como o Mano Menezes gosta de montar seu elenco, a gente sabe que ele tem uma certa dificuldade com alguns atletas. E também continua insistindo em algo que os atletas já estão acostumados. E ele tenta adaptar uma movimentação em cima da outra. Ele perdeu alguns jogadores, é claro, por lesão. João Pedro lesionado, agora ele perdeu o Igor Serrote, que acabou sendo vendido. E então ele começa a montar a sua estrutura, o time que ele acha o ideal para seguir no campeonato. Pediu reforços e agora a diretoria está chegando. Quando ele dá as declarações antes da parada do Super Mundial de Clubes, ele fala que depois o Grêmio vai ter uma evolução. E isso era natural acontecer. E nesse jogo ele acabou tendo que montar uma estrutura diferente, mas já com a cara dele do que ele realmente pensa sobre futebol. Ele começa com Thiago Volpi, algo que a torcida já contesta, mas ele foi bem nesse jogo contra o Fortaleza, que é a característica do Thiago Volpi, né? Joga bem, faz bem uma partida, falha numa outra, e assim ele vai naquele cardiograma, eletrocardiograma que a gente fala. Lateral direito foi Gustavo Martins, Igor Serrote está fora, João Lucas está retornando. O Mano Menezes fala na coletiva. E aí a estrutura dele defensiva vem com Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon. O detalhe do posicionamento dessa linha de 4 é que ela foi um falso, né? A falsa 4, a linha de 4. Ele acabou jogando praticamente com 3 zagueiros, com o Marlon um pouco mais adiantado, e ele fazendo com que os seus volantes, Vila Sante, que ficou posicionado, e o Dodi fazendo uma proteção pelo lado direito. E aí exigiu um pouco mais do Alisson, que jogava pela direita, para poder ajustar o sistema defensivo. Mas o Alisson ficava pela direita um pouco mais centralizado, um pouquinho mais para o lado, assim como o Riquelme, ficando um pouco por dentro, do lado esquerdo, caindo para dentro. Quando a gente fala esse caindo para dentro, ele não deixa de utilizar um 3-4-3 ou um 4-4-2 em linha, né? O 4-2-2-2, como ele falou na própria coletiva. Ele tem essa variação do esquema tático dentro da partida. E no ataque, o Kiki Oliveira junto com o Martin Braithwaite. Por sinal, ele fez uma partida gigantesca, né? Mostrou exatamente a sua qualidade e o que ele veio fazer no Grêmio. Além dos 2 gols de pênalti, Martin Braithwaite foi o cara do jogo. Ele acaba atingindo alguns números que eu até postei no meu Twitter e vou deixar no meu Instagram também para vocês a partir desta manhã de quarta-feira para vocês olharem. O Martin Braithwaite faz 50 jogos com a camisa do Grêmio desde a sua chegada, ou seja, em um ano, né? Ele chega em final de julho e tem 23 gols e 5 assistências, ou seja, a cada jogo ele tem uma participação em gol jogando com a camisa do Grêmio. É um número espetacular para um jogador de 34 anos que renovou seu contrato e está longe de dizer que ele realmente vai se aposentar. Tem um contrato até dezembro de 2027. É um cara que o Grêmio vai apostar muito ainda e vai dar mais resultado jogando dessa forma, porque ele entende o que o técnico está pedindo e está executando isso. Bom, com o Riquelme por um lado, Alisson pelo outro, o Kiki Oliveira livre para poder fazer a sua jogada em velocidade e o Martin Braithwaite como centroavante e praticamente sendo um falso 9, algumas pessoas vão achar que não tem nada a ver. Mas eu insisto e falo aqui para vocês o que eu já disse em vídeos anteriores. O esquema que o Mano está usando, exatamente o mesmo esquema
em que ele usava com o Grêmio de 2006 e 2007. Quem gosta de ver jogos do passado, antigos, e estatísticas, busca lá, para vocês verem aquela estrutura daquele time, a estrutura do time que o Mano usava. Ele volta a fazer isso. E aí algumas pessoas vão dizer que eu estou ficando louco, normal. Mas ele também usou nos times em que ele foi campeão, como com o Corinthians, como com o Cruzeiro. E a estrutura é a mesma. E agora ele consegue ajustar e adaptar suas peças. E claro, quando ele coloca os jovens para jogar, ele está dando vida para o time. Então, ele não tem aquele primeiro volante que combate, como ele sempre teve em todos os times que ele foi campeão. Mas ele acaba ajustando um time um pouco mais recheado no meio, com jogadores mais técnicos e de velocidade. Marlon faz uma função na esquerda como se fosse um ala, aí ele tem o Dodi e o Vila Sante, que não são jogadores que vão combater, e sim jogadores que recebem o combate, e aí ele vem com o Alisson e o Riquelme, que são jogadores fortes, mas que têm uma habilidade extraordinária. Por falar em Riquelme, ele pisa na bola, dá o tapa para o lado, faz um lançamento, sofre uma pancada, não reclama, não debocha, faz o futebol dele, tudo o que ele faz no sub-20 com uma certa ousadia, ele faz agora no profissional. Continua sendo ousado, mas ele faz o futebol dele, feijãozinho com arroz dele, e está mostrando que é um baita do meia, um baita de um camisa 10, em que o Grêmio descobriu no sub-20 com apenas 18 anos. Ele já está há 2 anos no sub-20 fazendo esse futebol, mostrando que tem capacidade de vestir a camisa do Grêmio, e é tudo o que ele quer. Mano elogia ele na coletiva. Quando perguntado sobre o Riquelme, ele diz assim: vocês acham que ele é tudo isso? O Riquelme é frio, é gelado, ele não reclama de nada, a gente pede, ele executa e ele não sente a pressão que todo mundo acha que ele estaria sentindo. E quem acompanha o Riquelme, assim como eu, no Sub-20 há algum tempo, sabe exatamente do que a gente está falando, do que o Mano falou. O Riquelme é uma grata surpresa e vai sim ser esse jogador que vai controlar o meio-campo do Grêmio até o final. O Grêmio busca no mercado, sim, um camisa 10, o Grêmio busca um atacante como o Roger Guedes, que está próximo de sair do Emirados Árabes e vir a jogar no Grêmio. Alguns detalhes ainda faltam para confirmar, parece que tem uma diferença de valores da pedida do clube dele, mas o Grêmio já começa a ter os seus reforços. Chegou o Balbuena, chegou o Carlos Vinícius, que já deve ficar à disposição para esse final de semana contra o Fluminense, e aí chegando mais o Roger Guedes e o primeiro volante, as coisas começam a mudar. O lateral direito, João Pedro, deve retornar nos próximos dias. E o Mano Menezes não deu na coletiva uma brecha de que o Grêmio vai contratar um lateral direito. Ele vai seguindo na sua ideia, na sua estrutura que ele montou para esse jogo, que o Grêmio venceu o Fortaleza. Um time um pouco mais fechado e que sabe sair com um trabalho de bola em velocidade. Ainda tem muito que melhorar, muito mesmo. Mas a gente já viu uma estrutura de time diferente do jogo anterior, principalmente contra o Palmeiras. As coisas deram certo. Agora, pequenos ajustes para funcionar e fazer esse time ganhar corpo, como se diz, né? O Grêmio precisa vencer, o Grêmio precisa abrir um pouco mais de vantagem. Ele está a 5 pontos da zona de classificação e a 6 pontos 5 pontos da zona de rebaixamento e a 6 pontos da zona de classificação para a Libertadores. Continua em 14º lugar, mas está ali embolado com o nono, décimo, do nono colocado até o 13º, entre 20 e 21 pontos todo mundo. E isso mostra que teve um pequeno acerto, um pequeno ajuste. Agora, o próximo jogo é contra o Fluminense. E aí o Grêmio precisa pontuar, precisa fazer com que as coisas aconteçam para poder crescer, subir na tabela, né? Porque se vencer o Fluminense, o Grêmio passa o Fluminense na tabela. E aí já entra numa zona de Sul-Americana. O objetivo do Grêmio é Libertadores. E claro, né? Algumas peças sendo movimentadas dentro do Grêmio, que são a saída dos jogadores. O Igor Serrotti já fez a sua despedida.
Vieri está próximo a sair, por mais que o Mano fala que ele está se recuperando, ele também tem uma proposta para deixar o Grêmio. Certamente o Grêmio vai fazer essa venda, porque o Grêmio também busca recursos para terminar o seu ano, já que não tem mais prêmio de competição para cair nos cofres. O Grêmio precisa vender e, claro, fazer os ajustes para pagar salário e contratar e reforçar o time para o restante da temporada, como o Mano Menezes está pedindo. E aí? O que vocês acharam? Viram evolução também? Esses pequenos detalhes que eu trouxe. Viram? Comenta, dá um like, se inscreve. Fazer parte junto comigo. Dá essa moral. Daqui a pouco a gente volta.